16. Não, vamos pular. Vamos para João 1,12. Vamos ganhar tempo. João 1,12. Agora aqui é João falando a esse respeito. E olha como é que isso aqui fica mais claro ainda para a gente entender que ser filho de Deus não é porque a gente nasce, é porque a gente se torna. Volta lá para nós, João 1,12. Quem achou aí para ler para nós? Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então olha só. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok. Como que a pessoa é feita ou se torna filho de Deus? Quando ela recebe um poder. E como que ela recebe o poder? Quando ela recebe. Mas a todos quanto o receberam. Todos que receberam a Jesus, eles também recebem um poder. E por causa desse poder, eles se tornam filhos de Deus, aos que creem no nome do Senhor. Então, existe uma condição. A primeira condição é crer. Você precisa crer em Jesus para se tornar filho de Deus. E as pessoas que não creem em Jesus? Elas estão na categoria de criatura. Deus ama os filhos? Ama. Deus ama as criaturas? Ama também. Não muda nada. O amor de Deus não muda. Se a pessoa é filho de Deus ou se a pessoa é criatura. Todos Deus criou. O amor de Deus não muda. Você vai entender o que muda lá no final. Então veja. Mas eu não creio em Jesus. Se não crê, não recebe. Se não recebe, não tem poder para se tornar filho de Deus. Então é impossível ser filho de Deus se a pessoa não crê em Jesus e se ela não recebeu Jesus. E quem diz isso? É a Bíblia. A pessoa pode até dizer que ela é. Ninguém vai contestar isso. Mas a Bíblia está dizendo que existem as condições. Então aqui seria outras condições. Então eu tenho que ser pacificador. Eu tenho que amar meus inimigos. Eu tenho que falar bem de quem fala mal de mim. Eu tenho que fazer o bem aos que fazem mal a mim. Eu tenho que orar pelos que me perseguem e maltratam. Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que receber Jesus para me tornar filho. Então a gente começa a entender que se tornar filho de Deus não é uma decisão de Deus. É uma decisão da criatura. E por isso que o Evangelho é pregado. Para que ela possa decidir em continuar sendo criatura ou se tornar filho de Deus. Enquanto criatura, ela está na condição de escravidão. Enquanto filho de Deus, ela está na condição de libertação. Vamos para frente. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Se outra pessoa achar e quiser ler, pode ler. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. Não. Vê direitinho. Gálatas 3, 26. Será que você não leu 2? Eu li 23. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, se a pessoa falar para você assim, a Bíblia está dizendo que todos nós somos filhos de Deus. Aí você vai falar, mas o pastor lá disse que não é isso não. O pastor lá disse que todos somos criaturas. E que para ser filho de Deus a gente tem que se tornar através de algumas atitudes que Jesus falou. Não, mas a Bíblia está dizendo que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia está dizendo isso? Tá. Ué, pastor, então o senhor está se contradizendo? Não. Ela diz isso, mas
condição? Lê de novo aí para nós. Pela fé. Pela fé em Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, tem a condição. Mediante a fé em Cristo Jesus. E sem a fé em Cristo Jesus? Não são todos filhos. É onde entra a parte da criatura. Então, se a pessoa não crê em Deus, se ela não crê em Jesus, se ela não recebeu Jesus, ela não pode ser filha de Deus. Ela pode ser criatura de Deus. Deus pode amar ela porque Deus ama a todos. Isso é verdade. Mas ser filha ela não pode. Porque existe a condição para se tornar filho de Deus. Vamos para frente. Gálatas 4:7. Bem pertinho aí. Assim que, se já não é mais servo, mais filhos. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Aqui a gente começa a responder uma segunda pergunta. Então a primeira pergunta é: se a criatura está na escravidão e os filhos estão na liberdade, como eu me torno filho? Então nós estamos passando os versículos aqui, como se torna filho, né? Talvez você faça uma segunda pergunta, e tudo bem, e se eu não quiser me tornar filho? Que prejuízo eu tenho? Qual é a diferença da criatura para os filhos de Deus? Das criaturas de Deus para os filhos de Deus, uma vez que Deus ama a todos. Deus perdoa a todos, e é verdade. Deus ama a todos. O que muda então? Que diferença faz? Aquele lá que não crê, né, não acredita, ele não ama quem odeia ele não é pacificador. Olha aqui. Assim que já não és mais servo, mais filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então preste atenção. Como que você vai herdar o que Deus tem para você? Será que a criatura herda? Não. Porque herança é para filho. Então preste atenção. Se você quiser receber o que Jesus conquistou por você, você tem que ser filho. Você tem que se tornar filho. Porque não existe herança para a criatura. A herança só existe para os filhos. E que herança é essa? Todas as promessas de Jesus. Quando Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância, criatura herda a promessa? Não. Então essa promessa as criaturas ouvem, mas elas não podem tomar posse, porque é para os filhos. Então, se você quiser ter vida abundante, você tem que se tornar filho de Deus. Aí depois Jesus diz o seguinte: eu vim trazer a vida eterna, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Então, a salvação, a libertação, a cura, tudo que Jesus conquistou na cruz, só é recebido pelos filhos de Deus. Porque não há herança para a criatura. Então, se a pessoa quiser ser salva, ela tem que se tornar filho de Deus. Se ela quer ser liberta, se ela quer ser abençoada, se ela quer receber herança, o galardão no céu, se ela quer... Jesus diz o seguinte: vou preparar-vos lugar. E onde eu estiver, estarei vós também. Vocês acham que as criaturas vão herdar essa promessa? Não tem jeito. É para o filho. Se você um dia quiser morar no céu, aonde Jesus está preparado para os filhos, tem que se tornar filho. É uma decisão pessoal. E é possível pessoas estarem na igreja e serem criaturas e não ter se tornado filho. É possível. A criatura, ela vem para a igreja, ela lê a Bíblia, ela ora, ela jejuma, ela faz essas coisas também. É claro que se ela faz isso, ela está no processo de transformação para filho, né? Vamos para frente. Efésios 1:5. Bem pertinho aí. Efésios 1:5. Eu acho que eu falei nesse versículo domingo passado também. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Então, os filhos têm a remissão pelo sangue, porque eles acreditam em Jesus. Glória a Deus. Eles creem em Jesus. Os filhos recebem essa graça de serem recebidos como adoção, amados, e se tornarem amados de Deus e receberem a graça de Deus. A criatura, ela recebe a oportunidade quando o Evangelho chega a ela, mas ela é que decide mudar e se tornar uma nova criatura. Continuando, Efésios 5:1, mais à frente um pouquinho. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Outra característica: quer ser filho de Deus? Imite a Deus. A criatura não imita Deus, embora Deus a ame. Talvez essa criatura acredite em Deus, talvez até ame a Deus do modo dela. Mas Jesus disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Então todas as pessoas podem dizer que amam a Deus, mas para Jesus, ele só considera amor se a pessoa ter os mandamentos e guardá-los, e cumpri-los, e observá-los. Então, esses mandamentos nós já falamos aí, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses 2,15. Estamos terminando. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então, vamos voltar aqui o 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Aí ele começa a colocar mais condição para se tornar filho de Deus. A gente tem que fazer as coisas sem murmuração ou contenda. Aí, então, mais uma característica. Depois ele vai dizer: para que sejais irrepreensíveis. A pessoa não está para não pecar, não está para não errar. Depois ele vai dar outra característica: sinceros. Sinceridade, irmãos, também é algo difícil. Não ser sincero é muito mais fácil. Se você duvida disso, eu vou te dar alguns exemplos. Você acorda revoltado com a vida, ou revoltada com a vida. Abre a porta e alguém fala: bom dia, tudo bem? Você diz como? Tudo bem. Não, a maioria vai dizer: bom dia, tudo bem. Não é mais fácil? Ou você vai dizer: não, bom dia não, estou revoltado, estou revoltada. É assim que você faz? Não, a maioria não faz, alguns fazem. Por isso que é difícil. É mais fácil a gente falar: tudo bem. E a gente não está sendo sincero. Não ser sincero é muito mais fácil. Você não quer falar a verdade para a pessoa, e aí você diz: fulano, eu não posso. Em vez de você dizer: fulano, eu não quero. A gente não... Ser sincero é caro, irmãos. A gente não quer ofender, a gente não quer desagradar, porque muitas vezes a sinceridade acaba ofendendo, né? E a pessoa prefere não ser sincero. É mais barato. Mas a sinceridade é uma característica dos filhos de Deus. É claro, se você puder ser sincero, com toda educação, com todo carinho, é melhor. Você está pedindo demais na pastora. É melhor, né? Então, ele vai falar sobre isso. Para quê? Para que se tornem filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros do mundo. Então existe um processo. A criatura está escravizada, os filhos de Deus estão libertos. Mas o processo, Deus nos deu todas as condições de cumprir, mas depende de cada um de nós.
Então, se tornar filho de Deus é uma decisão pessoal. É eu que tenho que decidir se eu vou ser filho de Deus ou não. Eu não tenho como decidir se Deus vai me amar ou não, se Deus vai me perdoar ou não, porque Deus sempre nos perdoa e sempre nos ama. Mas se eu quiser receber a herança, eu tenho que me tornar filho, porque as criaturas não têm essa herança. O céu não foi feito para as criaturas, foi feito para os filhos. E para a gente finalizar agora, 2 textos aqui, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. E aí são os últimos textos aqui para a gente orar. João capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Presta bem atenção. Quando você faz paz aonde tem guerra, ama quem te odeia, fala bem de quem fala mal de você, o mundo vai pensar o que de você? Esse fulano é besta, é bobo, é ignorante, é inocente. Não é desse mundo não, fulano. Fulano não é desse mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. O mundo não nos conhece, porque a gente joga contra. As regras são contra o fluxo do mundo, o que o mundo ensina, os valores do mundo. Ele não vai nos conhecer, mas Deus teve um amor tão grande que Ele pode nos revelar o como se tornar filhos dele, para que a gente pudesse receber a sua herança. Versículo 2: Amados, agora sois filhos de Deus. Agora sois filhos de Deus. Era criatura, mas agora sois filhos, né? E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Irmãos, as criaturas não vão ter esse privilégio. As criaturas não vão ter essa oportunidade. Elas não vão ver Jesus na glória, porque elas não quiseram. Porque a oportunidade foi feita para todos. E o último versículo, que é o 10. Passa para lá, o 10. Nisto, ainda tem mais uma condição aqui, ó. Eu achando que já tinha acabado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Outra condição. Só a parte da justiça, vocês lembram quando eu falei que eu tive uma ministração que a gente falou de justiça? Qual era o nível de justiça de Deus? Pronto, vocês vão lembrar. Se a gente quiser ser filho de Deus, a gente tem que praticar a justiça. A gente tem que amar nosso irmão. Eu acho que nenhuma dessas coisas aqui são fáceis, mas todas são possíveis. Vamos ficar de pé? Eu quero perguntar uma coisa para você. Você quer a libertação? Nós queremos. Na verdade, todo mundo quer ser liberto em alguma área da vida, né? Nós sempre precisamos. Existe maior libertação do que se tornar filho de Deus? Eu não conheço. Sabe por quê? Quando você se torna filho de Deus, você recebe uma herança. Uma herança eterna. Olha só. Vocês lembram que Lázaro morreu? Lázaro, né? Da Bíblia, amigo de Jesus. Ele ficou 4 dias morto. E Jesus ressuscitou ele. Foi um milagre extraordinário? Foi. Comumente a gente não vê isso. Foi. Passados cerca de 15 anos, Lázaro morreu. E dessa vez morreu
sem ressuscitar. Morreu e continuou morto. Eu pergunto uma coisa para vocês. Agora que ele morreu, valeu alguma coisa a vez que ele ressuscitou? Serviu para quê? Não, ele viveu os 15. Enquanto ele estava vivendo, valeu. Porque ele viveu 15. Mas agora ele morre. E ele está na eternidade. Serviu para quê aquela ressurreição? Ele morreu de novo. A conversão de outros. Para ele. Muitos creram. Para ele. Nada. Então, só para Ele morreu. Eu penso, irmãos, que Lázaro não queria nem ter voltado. Que ele estava no seio de Abraão. Ele deve ter ficado triste demais de ter voltado para sofrer de novo. Mas não serviu para nada. Então preste atenção. Quando não serviu para ele, no estágio agora que ele está com Jesus, né? Então ele ressuscitou. Quando uma pessoa é curada de uma enfermidade, é maravilhoso. Claro, uma enfermidade incurável, um câncer, uma AIDS. Quantas pessoas na Bíblia, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 18 anos que sofria, foi curada? Foi maravilhoso, claro que foi. Mas depois que ela morre e está no céu, isso conta para alguma coisa? Não conta mais, acabou. Não conta para a eternidade. O que eu quero dizer para vocês é que a criatura, ela pode receber cura, ela pode receber o milagre de Deus, ela pode até ressuscitar, mas ela só é do céu se ela se tornar filho. Então, se existe um processo de libertação que precisa existir em nós, que a gente precisa valorizar, que a única coisa que a gente leva para a eternidade é a transformação de filhos. Essa é a libertação mais importante que nós precisamos ter. Irmãos, esses critérios não tem demônio que permaneça na vida da pessoa. Para para reparar, por que o demônio aloja na vida de uma pessoa, se não porque ela tem ódio? É verdade. Se não porque ela não consegue perdoar? Se não porque ela gosta de intriga? São essas ações. Qual é a oportunidade que o diabo tem de oprimir alguém e a pessoa ficar escravizada pelo diabo? São as razões pelas quais ela não se tornou filho de Deus. Verdade. Porque ele fica sem oportunidade. Ele fica sem condição de agir na vida da pessoa. É uma libertação mais poderosa. E não depende de alguém orar por você, não depende de alguém ungir você com óleo, fazer uma campanha, não depende necessariamente. O jejum ajuda, porque o processo para se tornar filho, ele é difícil. Mas é o melhor caminho. Eu quero perguntar hoje, se você ainda não se tornou filho de Deus, porque você não deu o primeiro passo de crer no nome dele e de recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador, eu quero te convidar para você vir aqui agora, para a gente orar por você. Para a gente orar por você. Esse é o primeiro passo. Toda libertação parte daí. Se você já falou assim,